Agora, falando em liquidez, um fundo que me perguntam muito é o MXRF11. Ah, esse daí. Porque a gente sabe que a cota é mais acessível, então todo mundo pergunta do MXRF11. Você acha que ele é um bom fundo? Então vamos lá. Primeira questão, né? Cuidado com essa história de que fundo de R$10 é bom porque é barato. Tanto que outros gestores começaram a fazer isso e eu acho que pode passar um entendimento errado para o mercado. Faz parte do processo. Eu vi isso saindo de 1.000 e vindo para 100, tá? Eu tô ficando meio velhinho já tô usando óculos para perto, então é o sinal, sabe? Então, assim, eu vi quando aconteceu do 1.000 para o 100, muita gente chiou. Falou, agora vai todo mundo querer entrar, isso, aquilo. Ok, democratiza, tá perfeito. Agora veio para 10. O mercado americano, não sei se vocês sabem, mas as corretoras lá, algumas várias, você compra a fração da fração, né? Você compra... Eu quero comprar R$515. Aí ele divide numa fração tão pequenininha. Então eu tenho hoje 12,726932 da cota. Sabe aquela fração da fração? Pode ser que a gente evolua para isso. Tudo bem. Então vamos lá, Carol. MXRF é um fundo de R$10. Isso não quer dizer que ele é bom por causa disso. Primeira coisa. E como ele é um fundo que está na plataforma, assim, na gestão da XP, que é uma corretora muito popular, as pessoas que são clientes da corretora acabaram usando esse fundo com esse conceito de fundo caixa, né? Ou seja, o dinheiro acaba, eu vou lá e compro umas cotinhas, aquela coisa toda. E acabou pulverizando, o fundo tem 500 mil cotistas. Então vamos lá. O MXRF no passado, ele nasceu com uma característica de ser um FOF. Poucas pessoas sabem disso. Ele era um FOF tradicional. E tinha um outro fundo na XP chamado XP Gaia, tá? Que era um fundo de CRI. Num dado momento, o XP Gaia começou a ter alguns problemas, etc. E aí a XP viu que realmente o crescimento ia mais para o MXRF. E num dado momento eles fundiram um fundo e começaram a popular. A XP ganhou mais tração aí na questão da abordagem com o fundo. O fundo cresceu muito, hoje é a maior quantidade de cotistas. Bom, eu acho que o fundo, ele é um fundo essencialmente de crédito hoje, um fundo de CRI, de recebíveis. Então, isso o deixa mais, assim, tradicional. Por outro lado, ele tem algumas coisas ali dentro que são um pouco mais de pimenta. Então, ele tem, por exemplo, acesso a permutas financeiras, que tangencia no conceito de desenvolvimento imobiliário. Então, o fundo, ele entra ali como se fosse um sócio no empreendimento, e à medida que aquele empreendimento vai performando, ele vai puxando o resultado dessas SPEs, né, dessas permutas, e trazendo para dentro do fundo. Então, uma pimentazinha ali. Ele tem posições também em outros fundos imobiliários, fundos não muito conhecidos. Fundos, alguns sim, mas boa parte deles não muito conhecidos, que o gestor justamente acessa através dessas ofertas mais específicas. Então, veja, dos 500 mil cotistas, provavelmente muitos compram só por causa dos R$10. E não sabe exatamente o que está ali dentro. Então, acho que o mais importante é você entender por esse ângulo. Então, respondendo a sua pergunta, é um bom fundo? É. Tem seus problemas? Tem seus problemas. Tem seus riscos? Tem seus riscos. Mas há outras oportunidades de investimento que têm uma relação risco-retorno melhor? Sim, também. Então, a gente entende que hoje existem sim outras possibilidades de investimentos em fundos de CRI também, que oferecem uma relação de risco-retorno que para nós é um pouco mais interessante. Mas, eu falo, é o que é, né? É o que é. Você tem que entender que cada produto carrega as suas características. O que é mais importante é você entender o que está por detrás dele. Eu acho que ele tem algumas questões ali que precisam ser resolvidas. Eu acho que a gente deve falar disso daqui a pouco também. Mas eu acho que a ideia é que a pessoa entenda. Eu acho que a grande mensagem é que não compre só porque custa R$10. E esse foi o tom de muitas pessoas que eu vi. Tá? Eu compro porque é barato. O barato é relativo, porque você tem que fazer uma analogia do que está ali dentro, do que ele está gerando de caixa ali dentro e o que você espera de retorno dele. Então, assim, a gente tem que saber ponderar isso. Então, o barato não é... Eu posso comprar uma coisa que é R$1, mas que seja cara. Exatamente. Não quer dizer que o fundo, por custar R$10, que ele está barato. A cota é barata, mas talvez ele esteja nominalmente. Caro. Nominalmente. Você vai ter R$10, é fácil de comprar, mas às vezes ele está caro. Agora, Baroni, falando um pouco sobre os FOFs, né? Que são os fundos de fundos. Você acha que é um bom investimento e ele é mais indicado, caso seja um bom investimento, na sua opinião, para iniciante ou para todos os perfis? Não, vamos começar de trás para frente. O FOF pode ser usado para vários perfis, tá? Eu só tenho uma crítica que eu sempre faço, às vezes, dos FOFs, é que eles tendem a entregar um resultado muito bom quando o mercado está bom e um resultado muito ruim quando o mercado está ruim. Então, assim, para aquela pessoa que quer usar... Sabe a história do ETF que eu falei lá atrás? Sim. Vamos inverter o jogo agora. A pessoa quer ter alguma exposição em fundo imobiliário, mas não quer ter esse trabalho de ter uma carteira mais diversificada, estar mais próximo do mercado.
a porta de entrada pelo FOF pode ser interessante, sim. Porém, você tem que estar ciente de que um FOF ele não é um fundo multimercado que consegue fazer aqueles movimentos clássicos de mercado acionário, de você ter muito mandato para ser muito livre. Ele é um produto um pouco mais limitado. Então, a sugestão que eu dou tem vários FOFs hoje no mercado. Se você optar por esse caminho, você tem que estar muito alinhado com a cabeça do gestor. Então, aquele gestor que gira menos a carteira, que tem um pouco mais de estratégia na hora da alocação, de ter um pouco mais de clareza na hora de pontuar as suas decisões de investimento, é o que me agrada mais. Aquele que depende de muito ganho de capital, ou seja, ele precisa vender muito para conseguir entregar um rendimento razoável, esse me causa um pouco mais de preocupação. Por quê? Porque quando o mercado está ruim, ele não pode vender. Não é que ele não pode, ele não deveria vender, porque ao vender ele realiza um prejuízo. E esse prejuízo vai impactar muito os dividendos, então ele fica mais de pés e mãos atadas. Então, eu gosto daquele FOF mais tradicional, que tem uma renda recorrente maior e uma renda não recorrente, que é de ganho de capital, menor. Ou seja, ele depende menos das oscilações do mercado. Ele tem uma carteira que já tem uma geração de renda maior. Tá? Quais FOFs que você acha, Baroni, que são interessantes para estudar? Então, você tem hoje o BCFF, que é muito conhecido. Você tem o HFOF da Red, que também é muito conhecido. Você tem o da MOG, no MGFF, que também é muito demandado. Você tem da RBR, que também tem... O da RBR ele tem uma característica até um pouco diferente dos outros. Ele tem até no nome dele multi-estratégia. Então, ele realmente transita um pouquinho mais em outras estratégias de investimento. E você tem fundos menores que dão retornos até maiores. Por fato deles serem menores, eles giram muito o capital, né? E aí conseguem produzir resultados mais altos, né? A Suno até recentemente criou também o SNFF. A Suno criou também um fundo que o pessoal perguntou muito, que é o Kizu, né? Que é um fundo que ele se espelha no Suno 30, que é um índice. Então, a Banco Inter também tem fundos de FOFs com características de seguir também índice. Então, eles se sofisticaram muito. Então, poxa, assim, tem vários jeitos de você encontrar as alternativas. O que eu posso te dizer, Carol, é que todas as gestoras hoje praticamente têm fundos de fundos. Isso é bom, porque cada um tem a sua bandeira, mas é que para o investidor do lado de lá, ele fala, bom, como é que eu vou decidir isso? É um problema. Agora, eu vou jogar um balde de água fria em todo mundo aqui, tá? Historicamente, os FOFs não têm conseguido entregar resultados acima dos seus valores de oferta inicial. Poucos conseguiram. Poucos não, acho que, salvo engano, nenhum efetivamente conseguiu. Por quê? Porque ele tem um lado perverso aí. Ele, às vezes, é obrigado a vender coisa boa e carregar coisas, eu não vou dizer ruins, mas não tão boas. Ou que talvez precisariam de um estágio de maturidade, de maturação mais longo. É perverso a decisão de estratégia de investimentos, porque ele não tem aquela flexibilidade que um fundo multimercado tem. O FOF ele tem uma característica muito própria. Então, eu diria que, de novo, o FOF ele não deveria ser um investimento central das pessoas. Ele deveria ser um investimento buscando alfa. Por exemplo, só para concluir, o valor patrimonial de um FOF é 90, 100, seja lá. E ele está negociando com 15% de desconto. Para aquele investidor que tem um perfil mais arrojado, inclusive essa é a orientação que nós damos para os nossos assinantes. A gente não tem formalmente FOFs na carteira, mas a gente dá esse call para as pessoas. Se você tem um perfil mais arrojado e quer tirar ou buscar um resultado adicional, é onde os FOFs se tornam mais interessantes, que você compra ele com uma dupla camada de desconto. Ele está com desconto e o que ele comprou também está com desconto. Tudo bem. Então esteja ciente disso, com um perfil mais oportunístico. Então, respondendo, batendo no liquidificador e dando a volta, o FOF, na minha visão, ele deve ser enxergado mais com um viés oportunístico. Eu me exponho ao FOF no momento que o mercado está mais favorável para eu tomar aquela posição. Eu vi muita gente comprando FOF com ágil, e aí é o pior dos mundos, porque aí você pagou mais, né, do que ele... Porque o valor patrimonial do FOF é o mais fidedigno possível. Tanto que as gestoras agora começaram a divulgar diariamente. Porque é com base no fechamento da posição que ele tem. Sim. Então não justifica você pagar ágil. Por outro lado, não justifica também ele negociar com tamanho de desconto. Uhum. Então teve momentos que teve um FOF negociando com 20%, 25% de desconto, em alguns casos. Aí nesse lado, para quem tem viés oportunístico, para quem tem um viés um pouco mais arrojado,
pode fazer sentido. Respondi sua pergunta de volta, mas respondi, né? Sim.